certeza é possível prevenir a dependência ao álcool. Principalmente através de campanhas bem feitas, não campanhas do tipo beba com moderação, campanhas que indiquem que não existe dose segura de álcool. E por mais que existam estudos que falem sobre, por exemplo, o efeito protetor cardíaco do álcool, e tem estudos sérios, por exemplo, com vinhos, né, que tem flavonoides, além também do uso de álcool, que mostram que uma dose ao dia para mulher ou 2 doses ao dia para homens podem causar uma proteção para o coração. Entretanto, esses estudos só olharam para o coração. Eles não olharam para os efeitos a longo prazo desta 1 dose ou 2 doses, para o fígado, para o estômago, para a imunidade, para os fatores inflamatórios celulares. Então, também pode ser um pouco falacioso quando a gente fica só olhando para um aspecto único. A nicotina é uma droga estimulante do sistema nervoso central, enquanto o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, muitas pessoas que fazem uso de álcool, que vão começando a ficar mais sonolentas, acabam por fazer uso do cigarro para agitar, para excitar. E essa compensação de um com o outro faz com que as pessoas de fato aumentem o consumo, tanto de um quanto de outro. É uma via de mão dupla, né? O tabaco, a nicotina estimula o uso de álcool, assim como o álcool acaba estimulando o uso de nicotina. Existem algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar se a gente está desenvolvendo um quadro de dependência de álcool ou não. A primeira delas é: quando você identifica que está bebendo demais, você já percebeu se está bebendo demais ou que necessitaria parar de beber por algum motivo? A segunda pergunta é: as pessoas criticam o seu modo de beber? Ou as pessoas criticam o que você faz quando você bebe? A terceira pergunta é se você se sente culpado após beber. E a quarta pergunta é se você precisa beber para aliviar algum sintoma de manhã, algum tremor de manhã, ou alguma irritabilidade pela manhã. Se você respondeu sim a alguma dessas 4 perguntas, talvez signifique que você tem um problema. Os sintomas mais comuns de dependência de álcool são, primeiramente, a fissura, que é aquele desejo incontrolável pelo uso do álcool, ou seja, eu saio para jantar com amigos, eu falo, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não vou beber porque melhor não, né? E aí você chega para jantar com os amigos e enche a cara. Outro sintoma é o estreitamento do repertório. Eu passo a deixar de fazer as coisas que eu fazia habitualmente para beber. Ou seja, eu falto no trabalho para beber. Eu deixo de cuidar dos meus filhos para beber. Eu deixo de ver meus amigos porque eles criticam o meu modo de beber e eu passo a beber sozinho. E aí a relevância da bebida vai aumentando. Outro fator que influencia é, claro, a quantidade. A quantidade de bebida ingerida é um fator que nos indica a gravidade do problema. Outros fatores são, por exemplo, a saliência do comportamento de uso, ou o quanto que a bebida se tornou importante na sua vida. Isso para a gente diagnosticar a dependência de álcool. Mas, de fato, existe uma diferenciação entre dependência e uso nocivo ou uso abusivo. Nem todo mundo que bebe é dependente. Muitas das pessoas que fazem uso de álcool fazem este uso nocivo ou uso em binge, né? Que é ir para um local e beber várias doses, beber mais de 5, 6 doses ao longo de poucas horas. E isso faz com que ela tenha uma série de comportamentos moralmente condenáveis ou comportamentos que ela se arrependa no futuro. Isso é o que a gente chama de uso abusivo ou uso nocivo, e que é diferente de fato da dependência. Agora, historicamente, o uso abusivo pode evoluir para uma dependência, até porque ele contribui com a tolerância, que é mais um dos sintomas da dependência, ou seja, eu preciso de doses cada vez maiores para obter aquele mesmo prazer. E a gente sabe que depois de dependente, é difícil atingir aquele mesmo prazer que a gente tinha lá atrás. E aí o álcool ele se torna uma necessidade e não mais um prazer. E é até por isso que a gente
fez cair por terra esses termos alcoolismos, alcoólatra? Né? Porque a questão é essa. Na dependência de álcool, ele é uma necessidade. Ele é uma compulsão. Ele não é mais um prazer. Vomitar sangue pode acontecer em uma série de doenças, mas é mais comum no alcoolista. E pode ser um sinal de uma dependência grave com comprometimento funcional grave. Por que, por exemplo, o dependente de álcool pode vomitar sangue? Quando o dependente de álcool ele ingere grandes quantidades de álcool, o fígado fica sobrecarregado. Quando o fígado fica sobrecarregado, ele passa a ter algumas distorções, que a gente chama de cirrose. Então as células elas se modificam. Isso faz com que a pressão do fígado aumente. Quando a pressão do fígado aumenta, né, a consistência do fígado aumenta, isso faz com que exista um refluxo sanguíneo para algumas veias do esôfago. E aí o indivíduo pode fazer o que a gente chama de varizes esofágicas. Essas varizes, elas podem, sabe como varizes na perna? Elas podem se romper no esôfago e fazer com que haja uma hemorragia estomacal. E aí a pessoa, então, vomita o sangue. Então, isso é algo muito comum relacionado à dependência de álcool, né? Em bebedores graves, isso pode se desenvolver. E vamos lembrar uma coisa, a maioria das pessoas que fazem uso de álcool, aquelas várias mortes que eu falei que são relacionadas ao álcool, a maior parte delas acontece entre 50 e 59 anos. As pessoas morrem muito mais jovens quando bebem álcool. E esse é o problema do álcool. Quando você bebe álcool a longo prazo, você está se direcionando para uma morte prematura. Bebedores de álcool morrem mais cedo. Ah, mas eu tenho um tio que viveu até os 89 anos e bebia todo dia. Pois é, que sorte do seu tio. Não são todas as pessoas, aliás, são poucas pessoas que têm essa sorte de, mesmo fazendo uso de álcool diariamente, alcançar longas idades, porque a expectativa de vida cai. O álcool, ele está intrinsecamente relacionado a outros transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão. Por quê? De novo, é uma via de mão dupla. A presença de sintomas ansiosos ou a presença de sintomas depressivos pode levar a pessoa a consumir álcool para relaxar. Porque ela percebe que quando ela bebe, parece que a ansiedade passa e ela fica mais sociável. Parece que os sintomas depressivos passam e ela fica com mais bem-estar. Afinal, é isso que o álcool faz, ele aumenta a produção de dopamina. O problema é logo depois, na ressaca, ou no dia seguinte, quando esses neurotransmissores caem bruscamente e os sintomas ansiosos e os sintomas depressivos pioram. E isso vira um ciclo vicioso. E quando a gente fala de vicioso, a gente está falando de dependência. Né? Porque é isso, a ansiedade e a depressão podem ser causas da dependência. Assim como a dependência pelo álcool ser um depressor do sistema nervoso central pode alterar a circuitaria cerebral e a própria dependência será causadora destes sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Então por isso eu disse que é uma via de mão dupla. Tanto a dependência pode alimentar a ansiedade e a depressão, quanto a ansiedade e a depressão podem alimentar a dependência. E aí quando você tem esse problema instalado, é muito difícil diferenciar as duas coisas. E até em relação ao tratamento começa a ficar cada vez mais complicado, porque diferenciar a dependência de álcool de transtornos ansiosos e depressivos acaba ficando cada vez mais complexo, porque é uma relação muito imbricada. A hora de buscar ajuda é quando você se questiona sobre o seu comportamento, ou quando outras pessoas questionam o seu comportamento. Claro, não é que uma pessoa questionar o seu comportamento significa que você esteja dependente. Mas quando consistentemente as pessoas começam a questionar o seu comportamento de beber, isso é um bom sinal para você refletir. A gente tem a tendência de culpabilizar o outro, a gente tem a tendência de se justificar, e é difícil às vezes aceitar. Até porque um ponto muito importante da gente discutir é o estigma, o preconceito. O preconceito que a sociedade tem em relação aos dependentes de álcool, que são vistos como preguiçosos, são vistos como vagabundos, são vistos como pessoas que não cumprem com as suas obrigações.
e muitas vezes não são vistos como doentes. Quando a sociedade imprime esse preconceito, muitas vezes o indivíduo passa a acreditar. E ele passa a acreditar então que ele é um malandro, que ele é um vagabundo, que ele é um preguiçoso. E aí ele deixa de olhar para o fato de que ele tem uma doença, que tem tratamento. Não é um tratamento fácil, mas ele existe. Então, sempre atente a isso. Se você começar a se questionar sobre o seu comportamento, ou se as pessoas do seu entorno começarem a te questionar, busque uma ajuda. Busque uma avaliação com um psiquiatra, busque uma avaliação com um psicólogo. Eles vão poder te ajudar e te orientar melhor. Quando um indivíduo reduz a quantidade de álcool ou para de beber, sendo um dependente, ele pode apresentar uma série de sintomas físicos relacionados a essa interrupção. É isso que a gente chama de síndrome de abstinência. É um conjunto de sinais e sintomas que acontecem classicamente quando o indivíduo reduz o consumo ou para de beber sem a devida orientação. O que pode acontecer? Os primeiros sinais são aceleração do peito, do batimento cardíaco, o aumento da pressão arterial, tremores nas mãos, nos pés, ou às vezes tremores nas extremidades, inclusive na língua. E aí vai evoluindo para um quadro mais grave, no qual eu posso ter arritmias, eu posso ter confusão mental, ou seja, eu começo a não me orientar mais adequadamente. Eu posso ter o que a gente chama de alucinose alcoólica ou alucinações, então eu começo a ver bichos na parede, começo a ver coisas que não existem, até chegar ao ponto de poder ter convulsões e evoluir para coma e óbito. A síndrome de abstinência alcoólica é uma doença grave e potencialmente letal, que se não tratada, pode levar à morte. Falar que todo dependente de álcool é violento é uma falácia. Os comportamentos relacionados ao uso de álcool são diferentes nas diferentes pessoas. Tem gente que fica violenta, sim? Tem. E os comportamentos violentos muitas vezes estão relacionados ao álcool? Sim. Inclusive violência contra si próprio. Boa parte dos suicídios, estima-se que entre 50% e 70% dos suicídios estejam relacionados também ao uso de álcool. Até para a pessoa criar coragem de cometer esse ato. Porque o álcool dá essa falsa coragem. Que é uma coragem muitas vezes destrutiva. Mas tem pessoas que quando usam álcool, mesmo dependentes, ficam mais reclusos, mais quietos, mais na deles. Então, existe uma relação com violência. Mas generalizar e dizer que todo dependente de álcool é violento é inadequado e, inclusive, a menor parte dos dependentes de álcool é violento. Pode sim ser um dos sintomas da dependência. Ela é uma repercussão do que a gente chama de cirrose hepática, que é aquilo que eu falei que tem inclusive relação com aquelas varizes esofágicas e aquele vômito com sangue. Então, antes disso, o fígado começa a ter problemas. E estes problemas podem acarretar uma deficiência na produção de proteínas do corpo, e essa deficiência na produção de proteínas faz com que a gente desenvolva a ascite, que é essa barriga inchada, essa barriga d'água. Então, ela pode ser um dos sintomas da dependência de álcool. Mas a gente tem que ter clareza que nem toda barriga inchada é dependência de álcool. A cirrose ela pode ser causada pelo álcool, e a maioria das cirroses mas ela também pode ser causada por outros problemas, como hepatite B, hepatite C, entre outras doenças hepáticas, ou até o que a gente chama de cirrose idiopática, que a gente não acha um motivo claro.